Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Prometi para vocês que nós vamos estudar as igrejas de Apocalipse, né? Então vamos começar? Então vamos lá. Nós vamos estudar essas 7 igrejas e a gente vai aprender aqui com o nosso Deus o que Ele tem para falar conosco, amém? Então vamos lá. Nós estamos lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja, quer dizer, a pessoa responsável por essa igreja, né? Que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E que não podes sofrer os maus. Será que mal pode sofrer ou não pode sofrer, né? Depende, né? A palavra do Senhor fala que a gente orar os nossos inimigos e abençoar os nossos inimigos. Porém, a justiça deve fazer o seu papel de justiça, né? Então, existe uma separaçãozinha aí, tá? Então, a gente ora, a gente abençoa e tudo mais. Mas se alguém fizer alguma coisa que a justiça precisa entrar, então a justiça vai entrar, tá bom? Então, não é porque a pessoa é do nosso meio, ela pode fazer tudo e não pode levar nenhuma penalidade. Ela pode, se for caso de justiça, tá? E que não pode sofrer os maus dentro dessa doutrina. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então é uma igreja aparentemente muito bonitinha, né? Mas eles põem à prova os apóstolos. E como que eles colocam à prova? E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se nós deixarmos o nosso primeiro amor, não vai valer nada sermos cristãos. A gente tem que ser cristão e continuar no primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te. Então é uma igreja caída. Não é uma igreja em pé. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui a gente vê que é uma igreja que aparentemente é perfeita, né? Mas não é não. E o Senhor está falando, vai ficar para trás. Se não se arrepender, né? Tens, porém, isto, que aborreces a doutrina dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deixa esses nicolaítas ali um pouquinho para frente, tá? Eles também não gostam dos nicolaítas. Então a gente aqui, aparentemente, a gente vê uma igreja perfeita, uma igreja muito bonita, uma igreja que ama Jesus Cristo, mas deixou o primeiro amor e é o suficiente para ficar para trás. Vamos para a segunda igreja. Segunda carta, a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. O que acontece? Aqui está dizendo que contra essa igreja aqui, que aparentemente é pobre, mas o Senhor falou que ela é rica,
tem os judeus. E aí eles nascem judeus. Aí eles falam assim, não, eu sou judeu porque minha mãe é judeu, meu pai é judeu, prorororó. E o Senhor tá falando, não é não. Vocês é da sinagoga de Satanás. Por quê? Porque ao invés deles praticar as boas novas, tanto do Velho como do Novo Testamento, eles praticam satanismo, numerologia e todas aquelas coisas judaicas que eles mesmos falam que é judaico, aonde Salomão caiu, Jorobão caiu, e Deus fala, judeu não é não. É a mesma coisa se Jesus falasse assim, cristão não é, filho meu não é, judeu você não é. Não, mas eu nasci de mãe judia, de pai judeu, mas eles praticam o satanismo. Aí o Senhor fala assim, eles podem ter mãe judia, eles podem ter pai judeu, mas eles não são porque eles são do satanismo. E para ser judeu, tem que praticar a palavra de Deus. Tá? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então Deus exclui eles do judaísmo. Nada temas das coisas que hás de padecer. Então uma igreja pobre, sofrida, que vai padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que igreja é essa? A gente pode pegar essa igreja e colocar ela onde? A gente vai colocá-la nos apóstolos, aonde Paulo foi pego e ele foi morto. A gente pode colocar ela lá nos Laranjinha, que alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, um grupo de missionários foi pego lá no Oriente e eles foram mortos. Uma igrejinha pequenininha, dentro dos lares, com 4 ou 5 ovelhinhas só, uma igreja pobre. E passa uma tribulação de 10 dias. E o diabo pega alguns. E alguns chegam a morrer. Então essa é essa igreja. Amém? Então vamos continuar. E ao anjo, aí a terceira carta é a igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamos escreve. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras. E onde habitas? Que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o que é? É uma igreja que ela é de Cristo, mas ela é satanista. E se tiver um fiel, eles matam. Porque eles querem cristãos satanistas e que não seja fiel ao Senhor. Sabe quem que praticava essa obra aqui? Quem era essa igreja aqui no nosso tempo? Os carneiros. Lembra lá no livro de Daniel, na quarta Babilônia, né? No nosso tempo, nossas vidas, que eles perseguiam o sol do meio-dia? E eles eram pastores. Ou seja, nós somos cristãos, pastores de Jesus Cristo, mas se tiver um fiel no nosso meio, nós cata. Nós destrói. Nós põe apostasia na vida dessa pessoa. Que jeito? Com macumba. Faz casamento embora. É essa igreja aqui. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Poucas coisas. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Que igreja é essa? É uma igreja
A gente vai falar aqui do Nicolaítas. Aqui também tem o Nicolaítas. Ó, que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Que idolatria? Tanta idolatria de enfiar as pessoas na maçonaria. Os cristãos evangélicos enfia na maçonaria, né? E vai enfiando. Só não pode ter cristão fiel no meio deles. Prega Jesus Cristo, faz tudo certinho. Só não pode ter um fiel. E Balaão lançava o quê? Tropeço na vida dos fiéis para cair. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Agora eu vou falar dos nicolaítas. Eu estava aqui pensando assim comigo, Senhor, não quero ensinar 7 igrejas, não. Ai, chega lá, vou ter que falar da igreja católica, eu não tô afim. Eu não quero mais esse povo, não. Né? Tipo assim, eu quero férias. Vai ter jeito não, se tiver que continuar, vai continuar. Se a gente trouxer a igreja católica para o nosso meio e falar que é cristão como nós, queridos, nós vamos ficar para trás? A igreja católica não é cristã. A igreja católica é a doutrina dos nicolaítas. Eles têm Maria lá. E as orações é dedicada a Maria, não a Jesus Cristo. O primeiro Deus da igreja católica é Maria. É uma doutrina que não existe. E esses pastores trouxeram a igreja católica para pertinho da gente e falaram, é nosso, como nós. É essa igreja aqui, ó. E a outra. Não, a outra aborrece, né? Não, a outra aborrece. A outra fala que não. Nicolaítas não. Doutrina que não tem na Bíblia. Daniel 12:1 e 2 diz que todo mundo que morreu está dormindo. Eles oram a Maria, mas ela não ouve. Deus é Jesus. Se orarmos ao Pai Espírito Santo, é em nome de Jesus. Se orarmos ao Deus Pai, é em nome de Jesus. Só. Não pode aceitar a Igreja Católica no nosso meio. São os nicolaítas, uma nova doutrina. Não pode ter. Entendeu? Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. Todas essas igrejas têm pecado, mas pode se arrepender, tá bom? A igreja católica, o que a gente faz com ela? Pode se arrepender. Apocalipse 17 fala assim, vai vir o 8º rei. E vai a perdição também. Ou seja, não precisa ir à perdição, ele vai porque ele quer. É só pedir perdão. Não é uma coisa assim, meu Deus, vai pro inferno. Vai se não se arrepender. Todas essas igrejas. Existe o perdão em Cristo Jesus, amém? Então vamos caminhar. 4ª igreja. 4ª carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Tá melhorando, tá ficando bom. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engane os seus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O que acontece aqui? É uma igreja muito boa, né? Eu falo para vocês que eu,
Desde que a Babilônia começou e foi juntando esses pastores perto de mim, eles são satanistas. Eu fui condenando por um. Eles falam, você está se levantando contra a igreja de Cristo, nós somos pastores. Eu não sou essa igreja. Porque eu briguei um por um. Só que também, queridos, eu os amei. Para que houvesse arrependimento. Alguns, teve uns que eu não briguei não. Chorei. Queria que tivesse arrependimento. Né? Isso não quer dizer que eu tolero. Eles vão falar assim, você nos condenou. Eu condenava mesmo. Ainda condeno, só que eu tenho dó. Hoje eu tenho muito mais misericórdia do que no começo. No começo eu não tinha misericórdia, não. No começo eu falava assim, se você vai morrer porque você tá fazendo tal coisa. Eu era bem brava, agora não. Agora eu fico assim, sai disso. Eu sou mais amorosa. Mas eu não tô tolerando porque o meu coração é para que eles se arrependam. Tá? Então eu não sou a Jezabel. Porque o meu coração é o que está escrito aqui. Sempre tem que abrir a porta do arrependimento. Nós não estamos aqui para condenar, né? Nós estamos aqui para ser instrumento de Deus para que as pessoas se arrependam, tá bom? Mas essa igreja aqui é que tolera isso, né? Eu não tolero o satanismo, não. Vocês que não sabem o tanto que eu oro, o tanto que eu repreendo, o tanto que eu expulso, o tanto que eu luto tanto. Olha, só Deus sabe, eu desisto. Eu chego a desistir, Deus fala, não desiste não, vamos continuar, filha. De tanto que eu luto, tá? Então não sou Jezabel não, eu não tolero, queridos, tá? E só eles podem dizer o tanto que eu condenei eles no começo. E agora eu sou mais amorosa, acho que também eu sou mais velha, li mais a Bíblia, né? Tudo isso, oro mais, agora eu oro muito mais, né? Quando eu era mais novinha, eu não tolerava nada não, condenava eles tudo, tá? Então eu não sou Jezabel. Vamos lá para o 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então é uma igreja assim, que por exemplo, esse mais forte, eu quero dar o exemplo dele e vou dar. Ele consegue ter mais poder que todo mundo, né? Ele é um pastor. Certa vez eu perguntei, como que você foi parar na maçonaria? Você é doido, né? Você é maluco? E ele respondeu assim para mim é uma coisa normal. Eu como? Que é normal, você ficou doido? Você é pastor? Não fala isso não, hein? Eu nem vou falar de qual é a igreja dele. Senão o povo tudo, né, não entende. E ele falou assim, ó, eu não lembro se ele falou a terceira ou quarta geração de pastores. Ele é americano. E ele já nasceu no meio dessa furdunço. De maçonaria, Illuminati. Os Illuminati é os rebeldes, né? Que saiu da maçonaria, dividiu. Maçonaria dividiu. Era só maçonaria. Agora virou maçonaria Illuminati. Eles brigou e dividiu o capeta. Até capeta divide. Quem diria? Então, queridos, ó. O que acontece? Eu tô brincando, mas o negócio é sério, né? E aí, ele me respondeu que é natural. Ele foi criado assim no meio da macumba e do cristianismo. Naturalmente, o pai dele tudo fazia macumba. Por quê? Porque aprendeu com aqueles que se dizem judeus. Ah, se Salomão era macumbeiro, por que a gente não pode ser? Né? Eles falam que eles têm um livro de Salomão, né? Mas é de Jeroboão. Mas de Salomão também tem um livro aí também, dessas macumbas aí. Então, dá dó, chega a dar dó deles. Né? Porque para eles é natural, é tipo ser judeu, é da natureza judaica ser macumbeiro. É triste. Ó, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. E aí o que acontece quando o Senhor chama os 10 pastores? O que acontece? Não se arrepender a tempo. E aí o Senhor chamou 1, 2, 3, 4, 5, foi chamando todos eles. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, se não se arrependerem das suas obras, ou seja, tá vendo por que hoje eu sou muito mais amorosa?
Eu sou muito mais amorosa com eles. E ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Esse ferirei de morte aqui, queridos, né, os seus filhos, é que quando a gente chega lá em Amós e fala assim, porque vocês andaram no caminho, vocês pastores, homens de Betel, andaram no caminho dos seus pais, e os filhos foram feridos com a morte. Foram chamados esses 10 pastores. É sério. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essas doutrinas, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Porque o que acontece? Acontece o seguinte. Eles são da feitiçaria. São pastores. Suponhamos que tem membros na igreja que não são as ovelhinhas. É difícil, muita gente é. Mas suponhamos que não tem. Mas se essa ovelhinha aceitar a macumba em favor, entendeu? Mas se eu aceitar a macumba deles para me favorecer, né? Lembra lá de Amós? Assim, eu falo, Berseba, você não anda no caminho de Deus, não. Você não aceita o favor deles, não, né? Você fica quieta aí. Aí eu fico quietinha. Eu não posso aceitar nenhum favor deles. Nada, nada, nada. Não posso aceitar nenhuma macumba. Aí eu vou te ajudar. Vou fazer uma macumba aqui para te ajudar. Não pode. Ah lá, ó. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira. Ou seja, eles são pastor, tá no nosso meio, faz macumba, mas a gente não pode aceitar. Nem as esposas, nem os filhos. E a todos quantos não têm essa doutrina. E não conhece, como dizem, as profundezas de Satanás. Ah, não, meu pastor que é satanista, eu não sou não. Mas ele faz lá umas macumbas para me arrumar uns empregos. Fala sério, né? Não conhece a profundeza de Satanás, né? Mas gosta quando o teu pastor te ajuda, né? Você gosta. O povo tá nessas igrejas. Mas não pode aceitar macumba, não. Que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retém até que eu venha. Então fica aí, viu? Fica aceitando o favor do teu pastor. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que Deus está falando aqui? Está falando... Gente, é difícil isso aqui. Mas está falando o seguinte, ó. Quer ficar aí? Tá pelejando aí na macumba, pastor? Tá ganhando. Continua. O fim do mundo vai cair na tua cabeça. Na cabeça de vocês. Que continuem nessas obras. Eu vou dar a minha estrela. Quer a minha estrela? Eu dou. A gente descobriu quem é a Pontinha. A Pontinha é realmente o homem da iniquidade, né? É o anticristo, que tava todo mundo querendo saber quem é. Mas a gente tem um pastor. Tem 2, né? O Gog e o Magog, que tem poder. Continua. Eu vou dar a estrela da manhã para vocês. Para Gog e Magog. Ou seja, o poder de Deus. Para fazer terremoto, explodir vulcão, governar o mundo. Continua. Eu vou dar. Então, queridos, é o seguinte. Isso aqui é sério. Essa igreja aqui ela é bem séria. São pastores, está no nosso meio. São satanistas. Tem poder das trevas.
tem membros que não são do satanismo, mas aceita favores deles. Eu não aceito. Sempre sai maior confusão porque eu não aceito, né? Favor. E vou padecendo, vou apanhando, vou sofrendo, vou perdendo, vou tudo. Mas eu não aceito. Sempre fico quietinha. Não, no começo, né, quando o Satanás vinha e falava assim, vou te ajudar, não sei o que, não. Hoje eu nem respondo mais, eu só oro, Senhor, que Satanás saia daqui em nome de Jesus, só isso. Mas antigamente eu dava resposta para Satanás, dizendo, não, eu não aceito ajuda, eu não quero. Tipo assim, é Gog e Magog. Aí suponhamos que a turma de Gog se levantasse contra mim, aí a turma de Magog vinha para tentar me ajudar. Entendeu? Aí eu tenho que falar, não, turma de Magog, não me ajuda, não. Mas você tá apanhando de Gog. Jesus virá me salvar na hora certa. Eu vou apanhar o tanto que eu tiver que apanhar. Apanhar não é apanhar assim, sabe? Às vezes é uma tribulação, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida, né? Relacionamentos familiares, um monte de coisa, né? Situação financeira, enfermidades, né? Aí o Senhor vem e fala, não, fica aí, enganados. Estão enganados, pastores? Estão se sentindo assim, né? Então continua. Eu vou dar poder para vocês. Aí fica Gog e Magog brigando, né? E no final quem ganha é o Gog, que sempre perdeu. Magog sempre ganhou, mas no final Magog perde e Gog ganha. E é isso que o Senhor vem falando. Então é uma igreja bem séria. E a gente tem que ser mais sério ainda. Amém? Vamos para a quinta carta. A igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante. Confirme o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Ou seja, é uma igreja que está enganada e não consegue acertar o caminho. E é tudo cristão aqui, querido, tudo no nosso meio. E não saberás a que horas sobre ti virei. É uma igreja morta. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. Queridos, certa vez eu vi uma pessoa cristã que ensina a palavra. E ela disse assim, no meio do ensino, queridos, no trabalho a gente conta as mentiras. Peraí, como assim? Minha irmã, se a gente não contar mentira no trabalho, você acha que a gente vai sobressair como cristãos? E ela estava com a palavra na boca. Ensinando o povo a mentir. Normal, porque senão você vai se dar mal no serviço. Na hora eu parei. Peraí. Quê? E ela me repreendeu. E ali era tudo gente que estava acabando de se converter. Tudo gente nova. Que não conhece as escrituras. Essa é a igreja. Ou seja, pequenas coisas introduz. A gente não pode mentir em tempo nenhum, para nada. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso foi triste, mas aconteceu, tá? Então, o que ela tem? Pequenas doutrinas, que não é de Deus. Pequenas doutrinas.
Isso é bebê ensinando bebê, viu? Vou falar aqui claro. Bebê ensinando bebê. Por quê? Porque a pessoa que era mestre naquele dia era um bebê. E quem estava ali era tudo bebê. A palavra de Deus em Atos fala assim, ó, homens provados no Evangelho. Podem ensinar a palavra. Essa é a igreja, Deus vai deixar para trás. E outras doutrinas, não é só essa não, viu? Vai impondo. Doutrinas que não agradam ao Senhor. Uma outra doutrina que eu venho pegando no pé, que eles enfiam no nosso meio e não pode, é a tal do copo de água. Põe um copo de água aí, meu querido, que eu vou orar e você será curado. Nunca inventa uma coisa que não está na Bíblia. Pega o óleo. Você não pode, envia o diácono para ungir a pessoa. Mas não fique inventando. Deus vai deixar para trás. Não está escrito em lugar nenhum esse negócio de ficar ungindo roupa. Gente, você vai ungir a roupa vai ser lavada, acabou a unção. Perdão, eu começo a falar, não paro mais, né? É um monte de doutrinas, querido, que não tem nada a ver com a palavra. E a roupa também não vai morar no céu e nem vai receber um novo nome. Então vamos andar certinho com o Senhor, amém? Então vamos para outra igreja. Sexta carta à igreja da Filadélfia. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma igreja fraquinha, não é uma igreja assim forte, né? Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, porque eles são judeus de nascimento. Mas diante de Jesus Cristo, eles é de Satanás. Não basta ser judeu, tem que ser de Cristo, tem que ter a doutrina santa. Então esses judeus e os cristãos e todo mundo que está no meio aí dizendo que é do Senhor e não é, né? Aí o Senhor falando: eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Ou seja, é uma igreja bonita, como Cristo ama, fraquinha. Mas isso não quer dizer que ela seja pecadora, quer dizer que às vezes ela tem pouca força. Eu falo que eu sou essa igreja, né? Que eu tô sempre orando, sempre buscando, às vezes também sempre caindo, mas sempre pedindo perdão, me humilhando, levantando, tenta de novo, cai, levanta, né? Eu falo: pai, eu acho que eu sou dessa igreja aqui, porque, né, eu sou tão pequena, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. É apostasia. Já caí, já fui pro mundo, voltei, bem fraquinha eu, para tentar os que habitam na terra. Tá vendo o segredo? O segredo, às vezes, não é porque você já praticou essas coisas, mas o segredo é que você volte. Entende? Se você se identificar com essa igreja, é só pedir perdão e parar de pecar. Entende? Tá vendo? Ó, aqui tá falando que é uma igreja fraquinha, mas é de Cristo, porque tem toda a doutrina de Cristo e vai seguir nessa doutrina, né? O mundo inteiro vê que essa igreja é a de Cristo verdadeira, né? No versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, permaneça, fica firme. Todo mundo tá vendo que vocês são fiéis. Quem é dessa igreja aqui? Não quer dizer que esse povo é forte, não.
mas está se arrependendo, está se humilhando, está voltando. Todo mundo tem que ser dessa igreja. E quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus está falando, eu vou levar vocês lá para o meu Pai, lá para a casa do meu Pai. Amém, queridos? Todo mundo tem que pertencer a essa igreja aqui, né? Tem aquela outra lá também, né? Que o povo é entregue, né? Tomar cuidado, a Babilônia não está matando mais cristãos porque eles sabem que tem um número. Na hora que atingir aquele número lá, acabou. Então eles pararam de matar cristão. Mas no começo eles estavam matando. Aí Deus está falando, ó, tem um número. Não pode atingir o número, eles pararam. Né? Então o segredo, amados, é se arrepender. Se você se identificou com uma igreja dessas daqui, é só pedir perdão, amém? E vamos continuar. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não é nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Quando a pessoa é fria, ela sabe que ela precisa se aquecer. E quando ela é quente, ok, tá ótimo. Mas o morno, ele acha que tá bom. Ele é estagnado. E Deus quer arrancar. Porque assim, a nossa vida é de arrancar pecado, né, gente? Então a gente vai caminhando, o Senhor falou, hoje eu quero tirar isso de você. Aí você vai caminhando, você fala, hoje eu quero tirar isso. E quando chega uma hora que você não quer que Deus tire mais de você? Em Apocalipse, a gente já está em Apocalipse, mas no finalzinho está falando, aquele que tem a se santificar, continue. Não fique parado. E aí o Senhor chama atenção em quem não quer crescer. E a gente tem que tomar cuidado com essa igreja. Porque é uma igreja que fala, não, nós estamos ótimos aqui, vamos ficar só aqui, a gente é só isso, tá bom? A gente entende que isso é palavra de Deus, que precisa crescer, mas nós não vamos crescer não, vamos ficar desse tamanhozinho aqui mesmo. Isso não agrada a Deus. Se Deus está te chamando para crescer, você tem que crescer, porque Ele está te dando ordem, para com isso. Entende? E a gente tem que parar. Porque o crescimento quem dá é Deus. A gente nasce, a gente é cheio de pecado. A gente mente, rouba, não sei o que. Não, todo mundo, né? Mas eu tô falando assim. Mente, rouba, trai, não sei o que. Um dia o senhor tira a traição. Passa 5 anos, ele quer tirar o roubo. Ah, não, vamos continuar roubando. Tá bom, já saiu a traição. Mas não é só isso não, queridos. É outras coisas também que Deus quer dar o crescimento pra gente. A gente tem que entender se é Deus que tá falando com a gente. Tá? Então, uma igreja morna. Acha que tá bom. Mas Deus tá falando assim, tá gostoso, tá bom, mas vamos aquecer um pouco mais. Tá quase ficando quente. Eu quero quente. Essa, a gente tem que se encaixar nela. Todo mundo. Por quê? Porque a gente precisa entender que passa tempos, o Senhor quer arrancar uma coisa da gente. Sabe o que Deus quer me arrancar de mim essa semana? Semana passada. E essa que Ele voltou a falar comigo de novo. A palavra de Deus não fala que Deus não gosta de glutonaria? Eu tô acima do peso. E Deus fala assim pra mim assim, essa semana. Eu não gosto de gordura na veia. Eu não gosto de gordura no fígado. Eu não gosto de gordura no rim. Emagrece, filha, mas para mim e não para o outro. Parece que eu tô quente, né? Mas sempre vai haver algo na minha vida que Deus vai querer limpar. Então eu também tô dentro dessa igreja. E se eu falo não para Deus? E se eu falo não para Ele?
Não, deixa a gordinha assim mesmo. E ele falou, não é para os homens, é para mim. Então, queridos, né, todos, nós estamos dentro dessa igreja, todo mundo. E a gente precisa tomar cuidado com essa mornidão nossa. Se Deus quer dar o crescimento, eu vou ter que emagrecer. Quem diria que Deus ia querer tá me pedindo para mim parar de comer o tanto que eu tô comendo? Né? Ai, então vamos lá no 15, no final. Tomara que fosse frio ou quente, porque quente vai pro céu e frio sabe que tem que melhorar, né? Mas tá achando que tá bom e pra mim não tá, não. Assim diz o Senhor, né? Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, que é vergonha dos teus pecados, que o povo não veja. Porque os cristãos não dá bola não, mas isso está escrito no Velho e no Novo Testamento. Mas se um judeu me olhar, vai dar uma risadinha. Olha lá, ó. Trabalha para Deus, mas não sabe que Deus odeia gordura na veia, no coração. O judeu vai ver a minha nudez. Entendeu? Sempre vai ter gente que vai ver que a gente está em pecado. E isso está no Velho e no Novo, viu? Nos dois testamentos. E que unja os olhos com colírio para que vejas, né? Que a gente tem que ter esse coração para enxergar realmente o Senhor na palavra, né? E o que Ele pede da gente. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tá vendo que essa igreja, todo mundo faz parte dela? Porque estagnar não é de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então a gente vai sentar com Cristo, né? Porque ele fala que tudo que é dele é nosso, né? Tudo que é do Pai é do Filho, né? Então tudo que é do Filho é nosso. Quem tens ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, querido? O segredo de todas elas é esse, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que se arrepender, né? E que a gente tem que entender o que o Senhor quer de nós. O que Ele quer de nós? Santidade. Amém? Shalom e até o próximo vídeo.